Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Superação de Português do 6º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, na aula passada a gente parou lá na página 59, então agora a gente vai vir aqui para o capítulo 2, na página 60. E aí, aqui a gente vai continuar vendo a questão de telejornal. Então, olha só, deixa eu colocar aqui na minha canetinha. E aqui tá perguntando, né? Você sabe o que é o telejornal e o que ele costuma divulgar? Então, olha só, o telejornal, ele se trata de um jornal transmitido pela TV. E o foco principal são as notícias recentes e algumas vezes acompanhadas de reportagens. 2. Você assiste ou já assistiu a um telejornal? E se sim, qual? Conte aos colegas como foi o telejornal e que notícias chamaram mais a sua atenção. Aqui vai ser uma resposta pessoal e você vai contar para os colegas, então vai ser em sala de aula com a sua prof presencial. 3. Que nome recebe o apresentador de um telejornal? E qual que é a função que ele desempenha? A gente sabe que o apresentador é o âncora, né? E a função dele é narrar ou comentar as notícias a serem apresentadas. E também é o seu papel chamar os repórteres que entram ao vivo no telejornal. 4. O âncora de telejornais não depende só da memória para falar as notícias, chamar o intervalo, etc. Aqui a gente tem uma pesquisa para vocês fazerem. Então, primeiro, você precisa pesquisar e descobrir que equipamentos que ele tem à disposição para auxiliá-lo. E também compartilhar as suas descobertas com os colegas e o professor. Olha só, existe um equipamento que se chama teleprompter, tá? Ele é um equipamento que projeta textos para serem lidos pelo âncora. E o ponto eletrônico, que também, né, é uma espécie de fone de ouvido usado para comunicação entre a equipe técnica e os apresentadores. Então, vocês já devem ter visto, até mesmo em propagandas políticas, né, você percebe que a pessoa está lendo alguma coisa enquanto ela fala. Então, ela olha para a tela e ela fala um texto todo perfeitinho. E aí você acha que veio da cabeça dela, que ela está falando perfeitamente, mas na verdade aquilo é um teleprompter que eles usam. Então o texto vai passando na tela e ele vai lendo o texto enquanto olha para a câmera. E você sabe também que eles usam ponto eletrônico, isso daí todo mundo sabe, né? Então tá bom. Então é isso aí. Aí agora aqui no 5, tá pedindo para você ver um telejornal e fazer as suas observações aqui. Aqui a gente vai pular porque é uma resposta pessoal, tá? Você vai ver as orientações aí com a sua prof presencial. Aqui a gente continua, ó, com a ficha de observação. Ó, então vocês vão ter que ver a voz, a postura, a posição, enfim, tudo isso vocês vão ter que analisar lá. Então é uma resposta pessoal. O 6 é uma resposta pessoal, a gente pula. O 7 também nós vamos pular, porque é continuidade da sua pesquisa, então você vai ver com a sua prof presencial. Aqui a gente tem uma compreensão textual. Então, olha só, observe, né? Agora o professor vai exibir uma matéria intitulada Conectados. Então, isso aqui vai ser com a prof presencial, porque vocês vão observar essa matéria aqui, tá? Então, ela vai te dar um vídeo, ela vai te mostrar, né? Um vídeo falando de idosos que aprendem a usar a tecnologia do celular para se comunicar com o mundo, tá? Então, vocês vão assistir esse videozinho aí, ou se você quiser, você pode pesquisar esse vídeo aí na sua, no seu Google, tá? Na sua internet aí, tá bom? Isso daí é do programa Hoje em Dia, de 2016. E aí, então aqui na letra A diz o seguinte, olha, onde foram gravados o trecho do jornal e a reportagem que vocês assistiram? Foi só no estúdio ou também foi fora do estúdio? Então, olha só, a reportagem ela vai começar no estúdio, né? E ela foi gravada também em ambientes externos, como a sala de aula. Aqui você já pode ver, ó, você nem precisa assistir o vídeo para você ver, tá vendo, ó? Aqui tá no outro ambiente, fora do estúdio, tá? Então, os idosos estão na sala de aula aí, beleza? Letra B, a reportagem foi previamente gravada ou transmitida ao vivo?
o que eles fizeram ali? Ali eles gravaram antecipadamente, então a reportagem foi gravada, não foi transmitida ao vivo. Letra C, o que é relatado? Ou seja, qual fato gerou essa reportagem? Então, olha só, o projeto do Instituto de Ciências, Matemática e da Computação da USP de São Carlos, em que os idosos aprendem a fazer ligações com celulares modernos, tirar fotos, usar aplicativos e mandar e-mails, ou seja, tudo isso que a gente já sabe fazer muito bem, eles estavam aprendendo ali, porque a gente sabe que os idosos têm um pouco mais de dificuldade, não é isso? Tá. Letra D, qual que é o foco da reportagem? O foco é mostrar que os idosos estão cada vez mais ligados à tecnologia. Porque, gente, se os idosos não estiverem assim, aprendendo a tecnologia, né? Se eles ficarem totalmente à parte da tecnologia, eles vão ficar fora do mundo moderno, né? Então, eles estavam ali aprendendo as coisas que nós, né, já fazemos no dia a dia e que muitos deles têm dificuldade para fazer. 9. A reportagem... Não, desculpa. Qual foi a mensagem da reportagem para os ouvintes? Então, olha só. A reportagem destaca o aumento do número de idosos que têm acesso ao celular e interesse em se tornar tecnologicamente hábeis. Nossa, quase que não sai, né? Mas tudo bem. 10. A reportagem dedica-se principalmente a entrevistar idosos que utilizam a tecnologia moderna em seu dia a dia. Escreva no caderno algumas vantagens do uso de smartphones citadas pelos entrevistados. Então, olha só, aqui temos várias vantagens, né, que podem ser mencionadas pelos estudantes, como informar-se sobre o que acontece no mundo, auxiliar a comunicação entre familiares, usar no trabalho, buscar informações sobre produtos e serviços, entre outras. Aqui, entre outras, a gente ainda pode destacar, por exemplo, que muitas das idosas usam, né, para fazer receitas, né? Às vezes está com alguma dúvida na cozinha, então utiliza para isso também, né? Bom, 11. Se o jornalista fosse você, que outra manchete ou título daria para essa reportagem? Aqui vai ser uma resposta pessoal, porque você vai ter que falar o que você gostaria de escrever no título, beleza? Tá, faça uma pesquisa, isso daqui vai ser uma resposta pessoal, porque você precisa ver se na sua cidade tem algum projeto ou algum curso que pode auxiliar os idosos a conhecerem novas tecnologias. Aqui na minha cidade, onde eu moro aqui em Minas, tem, pelo menos tinha, né, há uns anos atrás, eu não sei se ainda tem hoje, mas há uns anos atrás tinha esse projeto, inclusive o meu pai participou e se formou nesses cursos, assim, para aprender a mexer, né, no computador e tal, um curso de informática, foi bem importante para ele. Então, você vai colocar se na sua cidade tem, tá? Se você não souber, você pode escrever que não sabe, não tenho conhecimento sobre isso, não sei se tem, ok? Mas procure saber. 13. Releia o capítulo 5, né, do Estatuto do Idoso e localize... Então, esse capítulo 5, gente, do Estatuto do Idoso, a gente já viu nas aulas anteriores, tá bom? Então, volta umas páginas aí para trás e aí você vai localizar a parte que fala da relação entre as pessoas idosas e a tecnologia. E o que fazer para integrá-las aos dias de hoje, ok? Então, olha só, aqui trata-se do parágrafo 1º, que preconiza cursos especiais sobre avanços tecnológicos dirigidos a essa população, tá? 14. Você convive com alguma pessoa idosa? É uma resposta pessoal, não vou nem terminar de ler a pergunta, porque isso aqui tudo é você que vai responder, é uma resposta completamente pessoal. Se você conhece alguma pessoa idosa que utilize ferramentas digitais, pode auxiliá-la lendo para ela esta recomendação. Então, aqui, ó, a gente tem alguns cuidados, né, sobre evitar compartilhar dados estranhos, ter cuidado na hora de clicar link, não pode clicar em qualquer link, não postar todas as fotos. Então, aqui tem uma lista de cuidados que vocês podem ensinar para essa pessoa mais velha, ok? Ali tem até uma fotinho de um idoso aprendendo. Leia esse trecho de uma matéria e responda as questões no caderno. Você já leu esse trecho, então esse trecho a gente vai pular. Tá, mas aqui, ó, basicamente está falando sobre o Hamako Mori, de 90 anos, que é o youtuber de games mais velho do mundo, tá? A gente não vai ler porque você já leu. Agora é o seguinte...
Você já tinha ouvido falar dessa famosa vovó gamer? Gente, eu nunca tinha ouvido falar. Eu confesso que eu aprendi aqui no livro com vocês nas aulas passadas. Eu nunca tinha ouvido falar nessa específica senhora não, tá? Mas é bem legal, pelo que eu pude ler depois. Eu acho bem interessante vocês darem uma lidinha também, entrarem no YouTube, porque depois vocês podem pesquisar isso mais a fundo. Caso vocês conheçam, vocês escrevem que já ouviu falar, mas eu nunca tinha ouvido falar, não. Em que tempo está o verbo destacado na manchete? Qual é o verbo destacado na manchete? Olha só, peraí que apareceu meu negocinho aqui do antivírus. Olha só, com mais de 250 mil inscritos em seu canal, a Vovó Gamer, olha só, começou a jogar há quase 40 anos e entrou para o livro de recordes do Guinness. Então, olha só, aqui a gente pode ver que né, tá no tempo presente. Desculpa, gente, eu li o subtítulo, não foi? Não, peraí, deixa eu ver, tá pedindo título ou subtítulo? Ah, tá. Em que tempo está o verbo destacado na manchete? Ah, tá, beleza, ó. Então, ó, é o tempo presente, porque aqui é o verbo tá? No caso de... peraí, deixa eu colocar minha canetinha aqui, né? No caso de algo atual, no presente, esse tempo é utilizado pois refere-se a uma pessoa que está viva e que é o tema da notícia, porque olha só, quem é Hamako Mori, né? Então, quem quer dizer que ela está viva, porque se ela tivesse morta, estaria escrito quem foi Hamako Mori, né? Beleza? Tá bom. Então, é isso aí. Letra C, no texto, em que tempo estão os verbos destacados e que ideia eles transmitem ao leitor? Aqui a gente tem o verbo construiu e foi, tá? E esses verbos estão no passado. E utiliza-se o passado, no caso pretérito perfeito do indicativo, para mostrar fatos que já aconteceram, as conquistas de Hamako Mori. Então, ela entrou para o livro de recordes, ela construiu uma enorme base de fãs e foi reconhecida, tá? Eu já expliquei para vocês em aulas passadas como você faz para decorar, para identificar a questão do pretérito perfeito. Pretérito, você sabe que é alguma coisa que aconteceu no passado, né? E perfeito quer dizer, foi tão perfeito que pronto, já acabou, tá? Então, pensa assim, usa esse bizu para você decorar, tá? Então, tipo assim, ela foi, né? Aqui tá dizendo, ó, construiu e foi, quer dizer, ela já construiu, tá perfeito, não precisa fazer mais nada, ela já construiu. Então, pensa assim, tá tão perfeito que ela já construiu, pronto, tá? Se você pensar nisso, você consegue decorar esse bizu aí para você lembrar o que é pretérito perfeito. Aqui tá uma... não, peraí. Falta a letra D, né? Que eu tô pulando a letra D e a letra E. Que ideia transmite a locução verbal? Começou a jogar. Lembra? Locução verbal. 2 palavras. Ó, locução verbal. 2 palavras. Ou seja, aqui a gente tem 2 verbos. Então, toda locução é formada por 2 ou mais palavras. Quando a locução é adjetiva, 2 ou mais adjetivos. Locução verbal, 2 ou mais verbos. Então, aqui eu tenho 2 verbos, ó, começou e jogar. Esses 2 verbos estão juntos, então a gente tem uma locução, beleza? Então, no caso, o início de uma ação. Verifica-se isso, pois na sequência mencionada, há quanto tempo ela joga pelo contexto, verifica-se que é uma ação que começou e que ainda se estende no presente, tá? Então, olha só, começou a jogar significa que ela joga até hoje, ela começou a jogar e não parou mais, beleza? Letra E, os fatos expressos pelos verbos no trecho são reais e precisos, ou eles expressam suposição ou hipótese? Então, aqui eles são reais, né? E eles são precisos, então todos eles mostram fatos que acontecem ou que aconteceram com a vovó gamer. Agora a gente vai ver essa tirinha, na verdade a gente não vai ver, né? Porque você já leu aí na sua casa, espero eu, né? Então a gente vai pular pra gente não perder tempo. Depois de ler a tirinha, a letra A diz assim, olha...
Por que o garoto considera o seu problema embaraçoso e humilhante? Então, gente, é porque ele quer ver a garota de que ele gosta, mas ele não sabe se ele consegue encontrar a casa dela e, para isso, ele precisa da ajuda do cachorro. Letra B. No primeiro quadrinho, o que indica o verbo estar no presente do modo indicativo? Então, olha só, o verbo estar no presente do indicativo revela que o garoto relata estar com um problema no momento em que ele fala. É algo que está acontecendo. C. No terceiro quadrinho, todos os verbos indicam fato certo ou real. Justifique sua resposta. Então, olha só. Não, né? Porque o verbo ir no presente do... Peraí, gente. No terceiro quadrinho, todos os verbos indicam fato certo ou real? Ah, tá. Então, olha só. Todos esses verbos indicam um fato certo ou um fato real? Quer dizer, com certeza aconteceu? Não, porque o verbo ir no presente do subjuntivo vá expressa a possibilidade. Não é algo certo. E os demais verbos indicam fato certo, real. Isso é, estão no modo indicativo, beleza? Então, se a gente vir aqui no terceiro quadrinho, olha só. Eu não quero que você vá comigo. Olha só, não é uma certeza, é uma possibilidade. Mas sem você eu sei que eu me perderia. E aí, o que você acha do meu problema? Eu não tô conseguindo ler direito porque o meu computador fica de frente para a janela e tá dando um reflexozinho. Aí eu fiquei meio assim, sem entender o que estava escrito. Mas ali, olha só. Olha só, o jeito como ele falou, ele está mostrando o seguinte. Eu não tenho certeza, mas eu acho que você podia ir comigo, porque se você não for, eu vou me perder, tá? Então, quando ele fala desse jeito, ele tá falando, né? Eu queria que você vá comigo, né? Então, aqui, ele não tem certeza, tá? Ele não tem certeza, mas ele gostaria que a pessoa fosse com ele, porque senão ele poderia se perder. Então, os verbos não estão todos indicando um fato certo, não estão todos indicando certeza, tá? Beleza. Você conhece o personagem Sherlock Holmes? Leia um trecho da história O Cão de Baskervilles. Eu nunca consigo falar essa palavra direito, mas enfim. Escrita por Arthur Conan Doyle, o criador desse famoso personagem. Aí aqui a gente vai dar uma puladinha, que você já leu isso na sua casa. Aí olha só, no fragmento, que atitude Sherlock Holmes impressiona o assistente e por quê? Então olha só, Sherlock Holmes ter adivinhado o que o Watson fazia uma vez que estava de costas para o assistente. Letra B. Em que tempo estão os verbos destacados em verde? Ali a gente tem vários verbos destacados, né? Todos eles transmitem a mesma ideia, por quê? Então, os de verde, gente, eles estão no pretérito imperfeito, então eles não vão transmitir a mesma ideia, tá? Alguns deles mostram uma ação que estava acontecendo em algum momento do passado, tá? Como, por exemplo, estava, examinava. E outros mostram uma ação que ocorria habitualmente no passado. Por exemplo, levantava, ficava. Então, eles não, apesar deles estarem no pretérito imperfeito, eles não estão transmitindo a mesma ideia, ok? Deixa eu ver, C, né? Tem hora que eu me perco. C. Em que tempo estão os verbos destacados em azul e o que eles indicam? E de que outra forma poderíamos escrevê-los? Então, olha só, aqui eles estão no pretérito mais que perfeito e eles indicam uma ação que ocorreu em relação a outra ação também no passado. Então, poderíamos usar a forma composta, que é mais comum. Tinha esquecido ou tinha dado. Gente, o pretérito mais que perfeito é, por exemplo, se eu falar assim, Mariana esquecera o seu vestido em cima da cama. Quando eu falo esquecera, eu estou falando pretérito mais que perfeito. Isso nada mais é do que eu virar para você e falar assim, Mariana já tinha esquecido o vestido em cima da cama. Mas aí, para não falar tinha esquecido, né, o vestido em cima da cama, a gente fala Mariana esquecera o vestido em cima da cama. Outra coisa, por exemplo, tinha dado.
Quando saiu, sua mãe já tinha dado as costas para ele. Se eu quiser passar isso para o pretérito mais que perfeito, eu poderia falar: quando saiu, sua mãe dera as costas para ele. Então, dera é a mesma coisa que já tinha dado, tá? Então, este é o pretérito mais que perfeito. Aí a gente pode usar a forma composta, tinha esquecido, ou você pode resumir isso e usar o pretérito mais que perfeito e falar simplesmente a palavra esquecera. Pronto, tá? Os dois estão certos. Você pode usar a forma composta para falar de um jeito mais da galera. Tinha esquecido. Ou você pode usar o pretérito mais que perfeito. Aí você vai falar esquecera, beleza? Que aí fica um negócio mais, rebuscado. Letra D. Justifique o uso do presente e do indicativo nos verbos destacados em laranja. Então, olha só. O presente do indicativo indica algo que está acontecendo no momento da fala. Beleza? Então, o presente do indicativo indica algo que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, nesse momento, você está assistindo minha aula. Então, se você está assistindo minha aula, olha só, a palavra assistindo, você está assistindo nessa locução verbal, indica que você está vendo a aula nesse momento em que eu estou falando com você. Por isso, nós tratamos isso como presente do indicativo. Letra E. Por que foi usado o pretérito perfeito no modo destacado em amarelo? Então, foi usado porque o fato relatado se deu antes da fala do personagem. Beleza? Lembra, pretérito é a mesma coisa que passado. E perfeito é um passado que já acabou. Eu vou explicar isso de novo. Perfeito é um passado que já acabou, já foi. Tipo, foi tão perfeito que não tem mais nada para fazer, já foi. Por exemplo, eu comi esse bolo. Acabou, comi o bolo. Comi. Então, assim, tá perfeito, foi perfeito, acabou, não tem mais nada para fazer, já acabou, já comi o bolo, já foi, tá? Então, eu ensino vocês a pensarem assim, só como um bizu para você decorar, tá bom? Então, sempre que eu der esses exemplos assim, eu tô te dando um bizu para você decorar, que aí vai chegar na hora da prova, você vai falar assim: tá, perfeito é aquilo que, nossa, tá tão perfeito que até já acabou, não tem mais nada para fazer, de tão perfeito que foi. Agora, imperfeito, o nome mesmo já diz, ele tá imperfeito, ele ainda tá inacabado, ainda tem mais alguma coisa para rolar ali, tá bom? Então, por exemplo, eu estava comendo aquele bolo, sabe? Quando o passado ainda não terminou, a gente tem o pretérito imperfeito, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui na letra B, ó, a letra B, deixa eu ver, eles estão no pretérito imperfeito, são os verbos destacados em verde. Vamos dar uma olhadinha só para eu explicar mais um pouquinho para vocês o imperfeito? Então, olha só, cadê os verdes aqui, gente, que eu não tô achando? Deixa eu ver, ó, aqui, ó, levantava, ficava, aí vocês vão falar: nossa, prof, você não tá achando verde? Não, mas é que tá dando reflexo aqui na tela do meu computador. Ó, vou te explicar rapidinho o pretérito imperfeito, ó. Então, olha só, o Holmes geralmente levantava muito tarde. Então, se ele levantava muito tarde, não é perfeito. Ó, levantava é passado, não é? Levantava é passado. Mas não tá perfeito, porque se tivesse perfeito, eu ia falar assim: ele levantou muito tarde. Pronto, levantou, acabou. Tá tão perfeito que, olha só, tá tão perfeito que ele levantou, acabou. Agora, se eu falo ele levantava muito tarde, isso aqui tá inacabado. Ele ficava acordado a noite toda, isso aqui tá inacabado. Porque se tivesse tão perfeito assim, se fosse um pretérito perfeito, eu ia falar: ele ficou acordado, ficou, acabou, tá tão perfeito que não tem mais nada para fazer, já ficou. Agora, o imperfeito, ele tá inacabado, ainda tem mais coisa para rolar. Então, olha só, ele ficava acordado, ele estava sentado, beleza? Então, assim, eu não sei se eu me fiz entender, mas foi só um bizu para vocês entenderem a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. Resumindo, pretérito é a mesma coisa que passado.
Pretérito perfeito é aquilo que foi tão perfeito que já acabou, não tem mais nada para fazer. Pretérito imperfeito é aquele passado que ainda não acabou, não tá perfeito, ainda tem mais coisa para rolar. Não tá perfeito, ainda não acabou, ainda tem continuidade. Deu para entender? Tá, então pensa assim que você vai longe. Beleza. Vamos pro próximo aqui, agora a escrita de um texto jornalístico. Aqui, gente, vai ser tudo com a sua prof presencial, vai ser tudo resposta pessoal. Vocês vão ter que fazer um trabalho em sala de aula, né? Então, essa parte aqui a gente vai pular, porque vocês vão precisar fazer isso com a sua prof presencial. Aqui também vocês vão fazer trabalho em grupo, então em grupo não é com a sua prof online aqui, tá? Vocês vão ter que pesquisar jogos, enfim. Isso daqui tudo também vai ser uma resposta pessoal. Deixa eu ver esse aqui. Ah, tá, isso aqui é a continuação. Também vai ser uma resposta pessoal com o grupo de vocês aí. Por favor, não criem confusão com os grupos, gente. Vocês têm uma mania... Gente do céu, eu ainda bem que eu parei de dar aula presencial, porque, nossa, vocês criam uma confusão na hora de fazer trabalho em grupo, ou cria confusão e começa a brigar, todo mundo começa a brigar, tem gente querendo sair na porrada, ou então vocês não param de conversar. Então, olha só, aqui também tá explicando um monte de coisa. Vocês repararam que eu dei uma parada aqui na tela, né? Pois é, eu parei aqui na tela um pouquinho pra matar o mosquito, porque tem um mosquito aqui voando perto da tela do meu computador. Aí eu dei uma bela de uma parada aqui pra ver se eu tirava ele daqui com a raquete, que eu tô dando aula com a raquete na mão, gente. Vocês acreditam? Deixa eu ver isso aqui também. Isso aqui também é pessoal. Ah, meu filho até fazia isso. Isso daqui é muito legal de fazer, gente. Ele usava esse programinha para fazer robótica, muito legal. Depois eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nisso daí, que é bem bacana, viu? Bem legal mesmo. Aqui também a gente tem como continuidade aí, ó, a oralidade, né, que é a apresentação do telejornal que vocês iam fazer, né? Então, ó, resposta pessoal também. A produção aqui do telejornal, é bem bacana fazer telejornal, o trabalho de telejornal é bem legal. Ó, aqui também a gente tem uma ficha para vocês colocarem quem vão ser o âncora, né, quem vai fazer o encerramento. Aqui vocês vão precisar ensaiar as falas, isso aqui tudo com a sua prof presencial. Aqui a gente tem o Estatuto do Idoso, tá? Então, vocês vão ter que reler isso daqui. E aí, depois que a gente relê, a gente vai para a letra A. E aí diz o seguinte: na sua opinião, o projeto está de acordo com os artigos do Estatuto? Por quê? Então, olha só. Deixa só eu abaixar um pouquinho mais para vocês enxergarem aqui. Então, olha só. Os artigos do trecho do Estatuto estão defendendo o direito à educação e permitindo que os idosos conheçam técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos. Aqui na letra B, escreva no caderno o parágrafo do Estatuto que apoia o seu argumento. Aqui é o parágrafo primeiro que você vai escrever. Agora tem uma coisa, ó. Deixa eu mostrar para vocês, vou dar um zoom bem grandão aqui. Só para mostrar aqui, ó. Este símbolo que você está vendo aqui é o símbolo de parágrafo, tá? É importante você escrever esse símbolo. Então, é como se você fizesse dois S's, ó. Você faz um S aqui e depois você faz outro S ali, tá? É um S grudado no outro. Se você fizer um S em cima e um S embaixo, você desenha o parágrafo, tá? Então, faz um S... depois faz outro S, beleza? Acho importante mostrar os símbolos, porque muitos professores acabam não se atentando para isso, tá? Alguns colegas acabam não se atentando para isso. É importante mostrar para vocês o que significa cada símbolo, ok? Tá, vamos lá então para a letra A. Faça uma pesquisa na internet ou em jornais e revistas sobre o assunto e descubra mais sobre ela. Então, olha só. A japonesa Hamako Mori, com 90 anos, considerada pelo Guinness a gamer mais velha do planeta,
faz parte dos blogueiros gamers com muitos anos de vida e ela conta com pouco mais de 534 mil seguidores. Gente, 534 mil seguidores é na época que foi feito esse livro de vocês, né? Então, hoje em dia, eu não sei se ela... Agora a gente está em 2024, né? Eu não sei se ela continua viva até hoje, mas ela tem com certeza muito mais do que isso daqui, porque estamos em 2024, né? Bom, faça uma pesquisa na internet ou em jornais e revistas sobre o assunto, descubra mais sobre ela. E aí, olha só, organize as informações respondendo as perguntas do roteiro da página 66 para ver se conta com as informações necessárias para escrever uma notícia sobre a gamer. E para escrever a notícia, crie em uma folha à parte as partes que a compõem. Então, a letra A, a letra B e a letra C, você vai fazer uma pesquisa mais detalhada, tá? Aqui, isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, ó, com 534 mil seguidores, isso aqui é só um resumão basicão, tá? Do que é o número 2. Mas a letra A, a letra B e a letra C é um complemento dessa resposta aqui. Então, eu tô te dando essa resposta, mas você vai ter que complementar com a sua pesquisa na internet da letra A, da letra B e da letra C, tá? Então, você vai ter que fazer essa pesquisa para a letra A, para a letra B e para a letra C para deixar completíssimo, tá bom? Aqui, a gente tem o capítulo 5 do Estatuto do Idoso, que a gente vai pular aqui, ó. Aí, opa, o que eu fiz aqui, oh meu Deus, o que eu fiz aqui? Tá, beleza. É porque o meu mouse tem hora que dá essas escapadinhas, né, mas tá bom. Os verbos destacados em azul encontram-se em que tempo e modo? Aqui eles estão no presente do indicativo. Por que esses verbos foram empregados nesse tempo e nesse modo? Então, olha só, nesse caso, para expressar ações lidas como certas, como verdades. Ou seja, aquilo que é garantido ao idoso, ao que ele tem direito. Letra C. Os verbos destacados em verde encontram-se em que tempo e modo? Então, aqui, ó, no futuro do presente do indicativo. Letra D. Por que esses verbos foram empregados nesse tempo e nesse modo? Então, olha só, nesse caso, para expressar ações que se concretizarão no futuro. Letra E. Podemos dizer que os verbos destacados em laranja estão no modo do indicativo? Por quê? Não, eles não expressam uma atitude de certeza do falante e do autor, tá? Então, nesse caso, né, no caso, são hipóteses. Se o idoso estiver no domínio de suas faculdades mentais, poderá optar pelo tratamento mais favorável. Não é algo certo, tá? Não é algo preciso. Opa, peraí. Não é algo certo, não é algo preciso. Então, por isso, não, eles não estão no modo indicativo, beleza? Bom, a gente vai finalizar então aqui na página 75. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!